Olá, está no ar mais um Diálogo Aberto. Hoje nós vamos fugir um pouco dos temas centrais aqui do nosso programa e vamos falar de saúde, mais especificamente um problema que incomoda cerca de 30% da população brasileira com idade aí acima dos 35 anos. Agora, quando se computa pessoas um pouco mais velhas, na faixa dos 50, esse problema afeta uma população de quase 40%. Eu estou falando do ronco, é isso mesmo, do ronco, aquele ruído incômodo, né, que geralmente perturba quem está ao nosso lado, se somos nós que roncamos. E o programa de hoje traz uma boa notícia, que esse ronco, esse problema, ele pode ser minimizado ou praticamente eliminado com o uso de um pequeno aparelho, sem cirurgia, sem nenhum tratamento mais prolongado. E quem vai explicar o funcionamento disso, desse tratamento, é o Dr. Vitor Ferzelli. Bom dia, doutor Vitor. Bom dia. Muito obrigado pela presença aqui. É um prazer estar aqui com vocês. E no programa de hoje, a minha convidada, jornalista para entrevistar o Dr. Vitor, é Chloé Pinheiro, que escreve sobre saúde para diversos veículos, entre eles a revista Saúde e o portal M de Mulher da Editora Abril. Chloé, obrigado por estar aqui. É um prazer estar aqui com a gente. Falar de um assunto tão importante. Com certeza. Pois é, importante mesmo, principalmente para os casais, né? Que se incomodam, que dizem que o ronco até pode gerar aí separações, divórcios e tal. Bom, doutor Vitor, vamos começar pelo ronco em si? Vamos. Qual é a principal causa desse problema que afeta tanta gente? De uma maneira generalizada, ronco envolve as vias aéreas. E, evidentemente, quando a gente fala de envolvimento das vias aéreas, não deixamos de colocar a parte da otorrinolaringologia, que também participa, de algum modo, com o ronco. A principal causa que a gente observa, na grande maioria dos casos, é um problema que nós encontramos pelo fato da língua, na hora que a pessoa vai dormir, a língua desce numa área onde passa o ar durante a respiração do sono e essa língua começa a fechar o espaço. E quando ela começa a fechar o espaço, o ar começa a passar com uma certa dificuldade. E passando com dificuldade, começa a trepidar as estruturas por trás da língua e executando ou fazendo o barulho. Esse, necessariamente, é uma das principais causas de acontecer o ronco. Por isso que, quando as pessoas normalmente dizem assim, quando eu estou dormindo de barriga para cima, eu ronco bastante. Porque geralmente é o que se pensa, eu pelo menos imagino, exato. Comigo é assim. Normalmente, quando se está dormindo nessa posição, ou até às vezes numa posição virada, ainda pode roncar. Por quê? Porque a língua cai lá para trás e o ar começa a passar com dificuldade, daí a obstrução começa e o ar começa a passar com dificuldade e, evidentemente, trepidando todas essas estruturas, por isso o barulho, por isso o ronco. Agora, por que afeta, geralmente, pelo menos a gente tem a impressão de que afeta as pessoas de mais idade, né? As pessoas um pouco mais velhas, nós temos a impressão, inclusive os obesos, nós temos a impressão que essas pessoas roncam mais. Isso realmente acontece? Olha, eu vou dizer uma coisa, até um tempo atrás a gente dizia que eram os obesos, que eram as pessoas mais velhas e que eram normalmente os homens. Só que isso, depois que as pesquisas, depois que a odontologia, junto com a medicina do sono, em especial a medicina do sono, aprofundou-se bastante nesse assunto, observou-se que as pessoas magras também roncam, as pessoas mais novas também roncam e as mulheres também roncam muito. Não é incomum eu encontrar hoje uma média de 50% mulheres, 50% homens, procurando por tratamento para eliminar o ronco. Você me pergunta por que as pessoas mais idosas? Via de regra, quando nós estamos dormindo, a mandíbula caindo para trás, ela facilita essa condição. E nas pessoas mais idosas, os ligamentos que seguram a mandíbula para ela não cair,
ao longo da vida vão ficando mais alongados e não conseguem segurar a mandíbula. Mais flexíveis. Exato. E como a língua está presa na mandíbula e quem cai é a mandíbula, a língua cai junto porque ela está presa na mandíbula. A língua presa na mandíbula. A mandíbula caindo, a língua obstrui a passagem do ar. Olha, é uma explicação que eu nunca E no caso do excesso de peso, doutor Vitor, o que causa, favorece? Quando se engorda por fora, se engorda por dentro. E o detalhe é o seguinte, daí você me perguntaria, bom, aí eu consigo entender, mas por que os magros também o fazem? A condição ligamentar, por exemplo, ou o ligamento que segura essas estruturas em determinados pacientes são mais distensíveis. Exemplo, tem pessoa que consegue pegar esse dedo e dobrar até a esse lado. Então, tem os seus ligamentos, as suas condições ligamentares mais frouxas, entre aspas. Ou tem essa frouxidão ligamentar que a gente chama. Então, inclusive, e isso não vai medir quem é gordo ou quem é magro. Entendeu? Então, quer dizer, é possível você ter homens magros roncando? Sim, muito. Homens gordos também? Sim, muito. Então, quer dizer, não é uma condição de dizer, é homem, é gordo, é mais velho, ele é que vai roncar e ter apneia. Não. Ninguém escapa, então, do risco de... Todos nós Todo mundo está estamos. sujeito. Com certeza. Inclusive, tem muitas pessoas que fazem cirurgias, por exemplo, de adenoide, a cirurgia de septo, desvio de septo, e continuam roncando, né? Então, quer dizer, não tem... o problema não está aqui, na otorrino, digamos. Exatamente. Não desmerecendo em qualquer hipótese a necessidade também de avaliação com a área da otorrino e com a área da neurologia, por exemplo, ou a pneumologia, como eu também recebo muitas indicações, inclusive da urologia, que depois eu posso até lhe dizer o porquê. Na área da otorrino, especificamente, como é a tua pergunta, via de regra, como até eu passei, a mandíbula cai para trás, a língua cai para trás. Então, é uma situação um pouco mais inferior do que as vias aéreas propriamente dita. Porque, normalmente, quando a pessoa está roncando, ela está, às vezes, roncando pela boca e o ar entrando ou pela boca ou pelo nariz. Seja o nariz obstruído ou não. Então, por mais que você desobstrua o nariz, ou até fazendo algumas cirurgias que se fazia até um tempo atrás e hoje já está em desuso, vamos dizer assim, para querer reduzir algum espaço por trás para diminuir essa obstrução, caiu por água abaixo, porque além de muito dolorosa essa cirurgia, acaba não trazendo resultados, porque o problema principal está na mandíbula e na língua. E não no nariz. E não no nariz, necessariamente. Bom, doutor Vitor, nós vamos fazer uma pequena pausa e daqui a pouco nós voltamos exatamente para falar da relação com o ronco e a apneia do sono, que é um problema bastante grave. Aguarde só mais um instante. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje tratando de um tema que foge um pouco dos nossos temas aqui do programa, mas é um tema importante que estamos falando sobre o ronco, um problema que afeta mais de 30% da população brasileira. Estávamos conversando aqui no intervalo com a Chloé sobre a apneia, né? E há uma dúvida sobre isso, né, Chloé? Sim, a gente queria entender, na verdade, doutor Vitor, se todo ronco é apneia do sono ou se quem tem apneia ronca, qual é a relação entre as duas coisas? A gente sempre diz uma frase de efeito nos nossos congressos, nos nossos bate-papos, nas palestras que são dadas, é que o roncopata um dia será apneico, ou seja, quem ronca um dia poderá ter apneia. Então, o que é a apneia, diga-se de passagem? Você se lembra quando eu disse que a língua cai para trás e começa a obstruir a passagem do ar, por isso faz o ronco.
A apneia é uma complicação um pouco maior quando a língua cai definitivamente lá atrás e o ar não entra e o ar não sai. Nessa hora é como se alguém estivesse dormindo e alguém chegasse e segurasse a boca, os lábios e o nariz. E a pessoa para de respirar. E essas condições gravíssimas, elas podem chegar em pacientes a ficar 1 minuto sem respirar, tendo aproximadamente, eu tenho casos até de 800 vezes durante uma noite, Nossa. não respirando durante 1 minuto em cada uma delas. Então, E a pessoa não chega a acordar nesse momento? muito bem pensado. Existe uma parte do cérebro que a gente chama de drive, que ele é responsável pela ressuscitação desse paciente. O que significa isso? Quando o paciente está entrando na apneia, a oxigenação cerebral começa a cair em níveis alarmantes. Abrindo um parênteses, a oxigenação ela tem que atingir, num sono, 98% a 99% de oxigenação. E quando o paciente está tendo apneia, o índice começa a baixar, um drive, uma parte do cérebro, manda um comando para o sujeito começar a balançar para acordar. Então, no momento que ele acorda, ele abre a boca, puxa o ar de volta e volta a respirar e imediatamente, às vezes, entra em apneia de novo. Mas, desculpa te interromper, mas tem alguns casos que também esse despertar é tão leve que o sujeito nem percebe que acordou, né? Exato. Outra boa pergunta. Por quê? Nos exames, quando você pega um exame, por exemplo, o exame de polissonografia, que nós temos clínicas aqui muito bem aparelhadas para isso, e que é o que rege os nossos tratamentos, são as avaliações dessas polissonografias. Nos exames, observa-se 300 microdespertares, 500 microdespertares. E a pessoa pega o exame e fala para mim, doutor, eu não lembro de ter acordado tudo isso. Acontece que apneias, despertares menores que 6 segundos não são registrados pelo sistema nervoso central e a pessoa não lembra no outro dia. Por quê? A apneia, a respiração, o movimento chamado movimento de ressuscitação é rápido, ele acorda, respira e volta a dormir e não dá 6 segundos. Então, o cérebro não registra. Por isso que quem sofre mais é quem está do lado. Então, Exatamente. Percebe toda a movimentação e a própria pessoa não percebe. E diga-se de passagem, a gente tem casos que a pessoa entra em apneia e começa a esposa ou o cônjuge ou a pessoa que está dormindo do lado percebe o desespero da pessoa e tenta ficar acordando. Eu tenho casos, por exemplo, de pessoas que acordam, batem com a mão na parede, porque, na verdade, as estruturas estão colapadas. Deixa eu ver se vocês conseguem entender o que é isso. Imagine, por exemplo, uma vitamina bem consistente e você coloca um canudo frágil para puxar. O que vai acontecer? Logo quando você puxar, ela gruda, as paredes internas grudam. Então, chega a grudar tanto que a pessoa acorda no desespero, batendo com a mão na parede ou num guarda-roupa, querendo respirar. Isso não é incomum, não é. Eu tenho casos, por exemplo, que o desespero é tão grande, o marido não dorme mais do lado, e quando você me falou de separação, não é raro eu encontrar casos onde a esposa vai com o marido e diz assim, olha, ele vai dizer que não ronca, e eu estou aqui para dizer que ele ronca, nós já estamos dormindo mesmo em quarto separado, eu não estou aguentando mais. Isso está levando a uma separação. Isso é muito comum encontrarmos, muito. Então, o que acontece? Eu tenho casos, por exemplo, onde, nesse caso da paciente que tem 800 apneias durante a noite, ela pediu para que o marido não se afastasse bem e o filho ficasse do lado, dormindo não, com o computador durante a noite, e ele passasse, ao invés de estudar durante o dia, passasse a estudar durante a tarde, para quando ela tivesse as apneias, ele largasse o computador e empurrasse a mãe para ela poder acordar. Olha que interessante. Então, são situações gravíssimas e que podem levar a óbito, sim. Mesmo porque aquela história de... A gente encontra muitos pacientes que têm um infarto, justamente um acidente vascular cerebral, um acidente cardiovascular, justamente às vezes de madrugada. Por quê?
Provavelmente ele entrou numa apneia severa, numa apneia demorada e isso levou a uma complicação de uma maneira geral. E a pessoa às vezes acaba morrendo, dormindo. Então aquela história de feliz o fulano que morreu dormindo, mal sabe o tanto que ele quis acordar e não conseguiu. Na verdade, tem uma informação aqui de que a pessoa que sofre dessa apneia obstrutiva do sono, que é não tratada, ela tem até 4 vezes mais probabilidade de ter um acidente vascular ou um infarto do coração. Não tem a menor dúvida. Entenda-se que eu recebo indicação da cardiologia dizendo, olha, esse paciente está sendo monitorado com aquele aparelho durante o dia inteiro e de madrugada existe uma alteração muito grande da pressão. Então, nessa situação, o que acontece? O paciente toma medicamento para controlar a pressão, mas de madrugada ele altera por completo. Por quê? Porque ele está passando por eventos de roncos e apneias. Bom, doutor Vitor, a gente vai fazer mais uma pequena pausa e no próximo bloco a gente vai voltar falando exatamente da forma de tratamento e do aparelho, né? Que não é ortodôntico, mas é ortopédico, para poder minimizar o problema do ronco. Aguarde só mais um instante. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre o problema do ronco. Nossa conversa é com o Dr. Vitor Ferzelli, cirurgião dentista, que propõe um tratamento, no início eu tinha dito que era ortodôntico, mas não é ortodôntico, né, doutor Vitor? Qual é a sua proposta e qual é, digamos assim, a eficiência desse tratamento contra o ronco? Quando se fala de tratar o ronco, evidentemente que a maior preocupação tanto na área da medicina quanto na área da odontologia, é trazer qualidade de um sono chamado sono reparador. É o sono que permite com que a pessoa passe por todas as fases desse sono. E, evidentemente, quando nós falamos em tratamento, seja na área da medicina e da odontologia, a gente não quer só eliminar o ronco. Nosso principal objetivo é tratar a apneia e, por conseguinte, tratar o ronco. Então, o mais importante é que, na medicina, tem-se os aparelhos chamados de CPAP, que são máscaras, que tem uma máscara ligada a um compressorzinho de ar, para se entender. Super incômodo aquilo, inclusive, né? Ter que dormir com aquilo é um problema. Eu vou dizer uma coisa para você. Existem pacientes que, infelizmente, não podem dormir sem este aparelho. Por quê? Existem outros tipos de apneias também, que são as chamadas apneias centrais. Essas apneias centrais, mesmo que a pessoa não tenha qualquer tipo de obstrução, ela é comandada pelo sistema nervoso central. É como se o cérebro mandasse uma informação para o sujeito. Não precisa respirar. E a pessoa fica sem respirar. Então não adianta colocar um aparelho como este. Porque um aparelho que eu vou lhe apresentar. Mas sim vai ter que dormir aprisionado a esta máscara ligada a um compressor de ar. Que é incômodo? Que traz um constrangimento? Traz, mas é a solução para este caso. Mas uma grande maioria também de pacientes podem, sim, utilizar-se de um aparelho que você coloca na boca e ao colocar esse aparelho na boca, o paciente para de ter apneias ou reduz em 90% as apneias e reduz por completo o ronco. É um aparelho pequeno que, para ser confeccionado, ele é confeccionado num simulador para tentar uma similaridade máxima entre aquilo que acontece no paciente com aquilo aonde ele vai ser construído. E é um aparelho que a gente faz o quê? Um avanço da mandíbula para frente. Então o paciente, na hora de encaixar esse aparelho, joga a mandíbula para frente, encaixa-se nesse aparelho, coloca, dorme, no outro dia tira o aparelho e leva uma vida comum. Se a mandíbula ela é presa nesse momento, a língua não cai lá para trás. Então, óbvio, as pessoas, os dentistas que são especialistas nessa área, têm que deter o conhecimento das informações inerentes à medicina do sono. Como eu disse às vezes, uma pessoa que
um dentista que talvez não tenha uma informação, vai colocar um aparelho como esse em pacientes que têm apneia central. Pode levar o paciente a uma complicação. Ou, por exemplo, pacientes que têm problemas em articulações, que é a chamada de ATM. Então, como a ATM ela é manipulada para jogar a mandíbula para frente, porque quando eu jogo a mandíbula para frente, a articulação vem junto, então tem que se ter um domínio das duas áreas para fazer esse tipo de tratamento. E esse aparelho aqui, ele é feito especificamente para cada paciente. Cada paciente. Faz-se um molde, mais ou menos, da arcada dentária, superior e inferior. Coloca-se algumas réguas para saber quais são as medidas que são executadas para poder, evidentemente, construir um aparelho para aquele paciente. Então, não é alguma coisa generalizada. Doutor Vitor, cirurgias também podem corrigir esse tipo de problema? Existe um tipo de cirurgia na odontologia também, que é chamada de cirurgia ortognática. Como é essa cirurgia? Pacientes que, evidentemente, têm um problema, inclusive na sua mordida, e que vão precisar de tratamentos ortodônticos, é feita uma cirurgia no sentido de quebrar toda a maxila, quebrar cirurgicamente em campo hospitalar, quebra toda a maxila, quebra a mandíbula, separa, joga tudo para frente e fixa com estruturas de metal para poder fixar-se nesta posição. Então, maxila e mandíbula é projetado para frente. Muda o aspecto estético, muda. Mas se o paciente, por exemplo, precisa de um tratamento ortodôntico e a oclusão dele não é favorável naquela situação, propõe-se também cirurgia ortognática como essa para resolver o problema ortodôntico e provavelmente resolver também o problema de ronco e apneia. Sobre esse aparelho, doutor Vitor, quem pode usar? Qualquer pessoa pode usar que ronca? Pessoas, por exemplo, que usam dentaduras, por exemplo, não podem usar. Por quê? Porque não tem a fixação. Porque esse aparelho ele tem que se fixar muito forte mesmo, tanto nos dentes de cima quanto nos de baixo, para não deixar com que o aparelho escape na hora que está dormindo. Entendeu? Então tem que se fixar bem forte. Mas isso não causa um certo incômodo, a gente, por exemplo, dormir com a mandíbula parte da mandíbula projetada para frente, a gente não acorda com dores nessa região? Sim. Alguma coisa assim? O incômodo acontece somente na primeira, segunda noite no máximo. Depois se acostuma Alguns com pacientes, tanto é que a gente fala para o paciente, olha, você vai pegar o aparelho, vai colocar única e tão somente na hora que você estiver já com sono. Está com sono, coloca o aparelho e vai dormir. Como que ele faz essa diferenciação de que tipo de apneia que a pessoa sofre? Normalmente através de um exame específico chamado de videopolissonografia, onde o paciente dorme uma noite inteira nessa clínica e ele é monitorado em tudo e até filmado ele é. É através desse exame que a gente define que tipo de tratamento que ele vai receber. Quer dizer, o processo, então, para a pessoa que sabe que ela ronca, o processo para chegar até aí, então, ele precisa primeiro passar por esse exame, né, com outros especialistas e tal. E como é que ele chega no dentista, no cirurgião dentista? Não necessariamente. Quando você me fala sobre isso, que ele tem que primeiro fazer o exame, quando o paciente, notadamente, através das pessoas do lado, dizem que ele está roncando, ele pode sim procurar o odontologista que cuida da medicina do sono. E depois, quando nós confeccionamos o aparelho, nós solicitamos para que o paciente faça o que nós chamamos de split night. Ele vai dormir nessa clínica, na primeira parte do sono dele, ele dorme sem o aparelho. E na segunda, dorme com o aparelho para a gente poder fazer as devidas comparações. Então, dá para começar antes de fazer o exame? Dá, porque se ele for fazer o exame, também a gente indica também que se faça o exame antes também, porque neste único evento de dormir uma única noite, eu consigo fazer a medição sem o aparelho e com o aparelho. Só fazendo um adendo em relação a algumas situações que são vendidas na internet, se me permite colocar. Não sei, a gente sempre vê através do Facebook propaganda daquelas faixas para... uma faixa de neoprene que parece que prende. Exatamente. Acontece maxilar. O seguinte, aquilo ali é muito perigoso. Por quê?
Quando a pessoa está dormindo e entra em apneia, o que ela precisa fazer? Ela acorda, ela precisa abrir a boca e respirar. E aquela máscara, ela aprisiona a mandíbula. Então é perigoso demais. É totalmente contraindicado pela Associação Brasileira da Medicina do Sono e pela World Association of Sleep Medicine, Associação Mundial da Medicina do Sono. Bom, doutor Vitor, agora, para a gente finalizar um pouco, tudo isso está associado a uma boa qualidade de sono. E como é que a gente pode fazer, por exemplo, para ter essa boa qualidade de sono? Existem, sei lá, exercícios que nós possamos fazer antes de dormir ou evitar algumas coisas para ter esse sono mais reparador, como você disse? Eu acredito o seguinte, e é o que é preconizado por todos que trabalham nesta área. Com o advento da tecnologia invadindo os quartos, é interessante que se pare de manipular tablet, celular, pelo menos 1 hora antes de dormir. Tem gente que vai dormir segurando o aparelho. Exatamente. Então, quer dizer, já começa daí. Tem pessoas que fazem academia e logo fazem até algumas horas no seu apartamento, na sua casa, enfim, e logo em seguida vão dormir. Não é ideal. É ideal pelo menos 2 horas antes você parar suas atividades e se preparar. Por quê? A pessoa que não dorme bem durante o dia não vai produzir durante... aliás, a pessoa que não dorme bem durante a noite não vai produzir durante o dia. Então, prepare-se para dormir. Tem pessoas que precisam de fazer um blackout total, porque às vezes 5 horas da manhã já começa a amanhecer, já acorda. Então, prepare o teu ambiente de uma forma muito especial. A gente até contraindica a TV no quarto, justamente por conta disso. Bom, doutor Vitor, eu sei que o assunto é extenso, nós temos aqui a cabeça fervilhando ainda de questões, mas o nosso tempo é curto. Puxa, mas, de qualquer maneira, eu gostaria de agradecer as explicações, eu acho que foram muito úteis, né? Com certeza. Para muita gente, então, muito obrigado. Foi um prazer. Pelos esclarecimentos. Obrigada, doutor Vitor. Muito obrigado. Chloé Pinheiro, obrigado por estar aqui com a gente também. Tá? Obrigada, Og, foi muito bacana participar. Muito obrigado. Tá ótimo. E o Diálogo Aberto vai ficando por aqui. Nós voltamos no próximo domingo, às 9h30 da manhã, sempre trazendo assuntos como esse interessantes para você. Uma boa tarde, um bom resto de fim de semana e até lá.